trabalhando os ensinos dele, porque achei por bem nós tomarmos do início, como se nós estivéssemos recebendo o Evangelho agora, tá? Sem nenhuma mistura, para não encaixar nada. Então nós recebermos aí nos próximos dias que o Senhor nos der vida, durante o período necessário, se o Senhor permitir e nós vivermos, eu acredito que de uns 3 anos e meio nós precisamos para examinar os evangelhos desta forma, trabalhando na quarta e no domingo, desteologizando, então, tirando a base teológica que foi encharcando nossa mente, nosso coração, nossa consciência, de sorte que muitas coisas que a gente vai ler no Evangelho já está pré-definido. É raro quem pare e leia o Evangelho, é raríssimo. Às vezes eu tenho pedido para alguns irmãos, leiam para mim o texto tal. Aí eu já observo o que acontece. A leitura é corrida, a leitura é contínua e sem nenhuma reflexão. Sem nenhuma reflexão. Conclusão, quando a pessoa para refletir, ainda assim, já está com os conceitos pré-definidos do que receberam, do que a vida toda foi sendo. Nós passamos por uma lavagem cerebral, né? Constantemente. Então, fala assim, ó, arrebatamento, já vem dentro. Aí vem a questão pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Jesus não tratou nada disso desse jeito. Jesus não... Tudo conversa de homem, entende? Inventando coisas. Só para você ter uma ideia, essa teologia que fala da condição pré-tribulacionista tem 200 anos. 200 anos. Jesus ensinou há 2000 anos. Essa até, entende, há 200 anos atrás, entende, 205, 210 anos, não tinha essa teoria. Isso que chamam de teologia pré-tribulacionista. Então, eu só estou dando um exemplo aqui para você entender como a gente é vítima da religiosidade, né? Vítima dos senhores da religião, dos papas. E quando eu falo papas, eu não estou falando da Igreja Católica. Eu preciso explicar isso para que, se alguém está nos ouvindo em casa, entenda que nós não temos nada contra católicos, nós não temos nada contra protestantes, nem contra evangélico, nem contra nenhum tipo, nem contra macumbeiro, nem contra feiticeiro e contra espírita. Não temos nada contra ninguém, nós não temos inimigos. Nós fomos chamados para amar. Nós fomos doutrinados por Jesus para abraçar, para receber, para trocar amor por amor. Essa é a grande verdade. Só que é inevitável que se trate de alguns erros, alguns equívocos, que veio, sim, através dos líderes religiosos. Equívocos, alguns mal intencionados, nos plantaram coisas para nos cativar. Jesus veio nos libertar. Mas alguns líderes religiosos mal intencionados nos plantaram ideologias, filosofias e teologias para nos dominar. Entendeu? Plantando medo, colocando uma porção de bichos pelo lado de fora, né, para deixar a gente com medo de algum passo errado, quando, na verdade, o nosso Deus, o eterno, aquele que não tem princípio nem fim de dias, o Senhor da vida, o Todo-Poderoso, ele mandou seu Filho e manifestou-se como Filho. Essa é a palavra.
manifestou-se como filho para nos libertar. Aí vem, nos libertar do quê, irmãos? Nos libertar do quê? Algum dia você foi acorrentado como escravo? Não? Você já foi prisioneiro como escravo? Assim, foi, tem que trabalhar aqui, tu tem um senhor aqui. E aí, então, eu estou chamando a sua atenção para isso, para que se entenda também do que Jesus veio nos libertar. Entendeu? E a libertação que ele traz é a libertação justamente desse império do terror, das maldades dos homens implantadas nos corações. Ele vem nos libertar dos medos, dos maus daimons. Ele vem nos libertar dos espíritos malignos que se alojam no homem. Aí eu estou falando de duas coisas distintas, tem coisa que você não aprendeu aí. Mas vai lá. Espíritos malignos que muitas vezes, por receber autorização humana pelo seu próprio mau gênio, entendeu? Faz com que eles tenham, seja a eles delegada autoridade para nos invadir psiquicamente e nos destruir na consciência, no espírito do nosso entendimento, nos fazendo escravos de maus pensamentos, de más ideologias e tantas outras coisas. Jesus veio nos libertar disso. Quando Jesus se apresenta entre os judeus, a sua mensagem visa libertar eles de um jugo religioso. Veja que Jesus não libertou eles dos romanos, que eles, materializados, carnais, segundo a expressão paulina, entende? Então, obcecados pela matéria, se tornaram pessoas carnais. Por que carnal? Porque tendo a palavra de Deus, a lei de Deus, como sua luz, não seguiram a palavra de Deus, mas tropeçando nos mandamentos divinos, foram viver a vida como qualquer outro homem que não conhece a Deus, tornando-se assim carnais, ou seja, entregues à matéria. Viveram pela matéria. Até o Messias que eles estavam esperando, julgavam eles que vinha atuar no físico, num reino terrestre, libertando eles de Roma, amassando os romanos com seus pés e dando a restauração do reino a Israel. Eles tinham isso, essa mentalidade totalmente terrena. Mas o Messias veio, sim, como estava prometido. Só que o Messias não veio estabelecer esse reino no plano do tomar lá da cá, da politicagem. Ele não veio estabelecer esse reino na libertação do jugo romano, não. Ele veio trabalhar um reino que é pelo lado de dentro. E aí o rejeitaram. O rejeitaram, sabe por quê? Porque a maioria do povo quer sim que Jesus dê um carro novo para ele. A maioria do povo quer sim que Jesus dê uma casa nova. A maioria do povo quer privilegismo, quer que Deus trabalhe segundo o seu ego. E eu quero te dizer que Satã é o ego de cada um de nós. Alguém disse, irmão, a Deus pregou que não existe Satã. Eu disse, eu não preguei isso. Eu preguei que Satã existe. Se me entender diferente, é raro. Satã existe. E é eu e tu, quando nos contrariamos a vontade de Deus. Entendeu? O diabo, o irmão, disse que não existe. Existe sim, está cheio de diabo por aí. Entendeu? Deus fala uma coisa, o sujeito faz outra. E ainda faz em nome de Deus. Faz as coisas erradas em nome de Deus. Porque de Deus é bom. Deus é bom. Deus vai ter misericórdia. Entendeu? Deus não vai tratar com a gente ignorando
toda a Escritura, que identifica Deus como Deus zeloso, que visita as maldades, que açoita e castiga até os que ama, principalmente os que ama. E é um Deus que é um terror e destrói todos os seus adversários. Olha só. Como é que ele é bonzinho? Ele é bonzinho, você não leu a história de Sodoma e Gomorra? Ele é bonzinho, você não conhece a história do dilúvio? Ele é bonzinho, e o que ele fez com os egípcios que ficaram atrás dele? Quando Israel, na frente dele, sob a sua proteção, fugia dos egípcios. O que aconteceu? É o mesmo Deus. Imagine só, uma coluna, uma nuvem se forma entre os egípcios e entre os hebreus. Para os hebreus que naquele momento estavam recebendo livramento e estavam obedecendo a voz de seu líder Moisés, enviado por Deus, para os hebreus, a nuvem era uma coluna de fogo que iluminava a noite. E os hebreus atravessando o mar com a noite iluminada pela presença de Deus, que era uma coluna de fogo que ia iluminando a noite. E para os egípcios que estavam quase alcançando os hebreus, com carros e cavaleiros, soldados poderosos, para eles o que era? Ele, o próprio Deus, era uma coluna de escuridão que atrapalhava o acesso dos egípcios. O mesmo Deus, ele é diabo para um e ele é pura bondade para outro. É o mesmo Deus, não são dois deuses. É o mesmo Deus. O que isso significa? Que ele é um pai de amor para todos aqueles que o recebem como pai e que o aceitam como Senhor da sua vida e seguem os seus mandamentos. É um pai de amor. É um pai que sabe proteger, que pode proteger. Mas é um pai, é um diabo terrível, é um Satã. Você entende as palavras que eu estou usando? Diabo, um adversário, um divisor. Alguém que divide, que faz seleção e que elimina. Satã, o opositor, o resistente. Então ele é a grande resistência contra os que se lhe opõem. Nas palavras de Paulo, o apóstolo, ele é uma rocha que esmiuça os adversários. Então tem que tomar cuidado. Porque nós precisamos lidar com Deus dentro da verdade, não da mentira, da graça desgraçada. Eu já falei aqui muitas vezes. A mentira da graça desgraçada. Uma graça que me salva e eu fico morno. Entende? Canta aleluia e glória a Deus na congregação. E quando eu vou embora, eu sou um treva, uma coisa ruim. Entendeu? Alguns espancam a mulher, outros se embebedam e perdem o juízo, outros vivem adulterando, e outros compram e não pagam, e outros vão fazendo tudo quanto é tipo de iniquidade e de males ao longo da vida, mas são crentes. São crentes, grande coisa. Grande coisa. É nesse sentido que o apóstolo diz que até os daimons creem e estremecem, porque está em nós. E não é assim que anda todos os que são de mau gênio, todos os que são gênios do mal, atuantes do mal. Não é assim que eles andam, não sobra para eles só a expectação de que, se Jesus voltar eu não estou bem. Se eu morrer, Deus me livre de eu morrer agora, não posso morrer agora. Por quê? Porque as suas consciências acusam que eles sabem que Deus existe, eles sabem que o Senhor é realidade, mas eles não têm vivido segundo a realidade de Deus. Você está me entendendo? Foi para isso que Jesus se manifestou, para fazer para desfazer melhor as obras do adversário. As obras destes maus gênios, as obras destes indivíduos cheios de maldade, dos filhos de Belial.
Foi nesse sentido que o Senhor se manifestou e para nos libertar. Aí tem gente que pensa que ele veio libertar de um montão de coisas, só não acerta aquilo que ele de fato veio fazer. Jesus veio nos libertar de nós mesmos. Veio nos libertar da nossa curiosidade, como a de Eva. Veio nos libertar das nossas maldades e dos diabos que se formam dentro do próprio ser, que combatem contra o espírito, que Paulo descreve com outras palavras, quando ele diz que há uma guerra entre a carne e o espírito, que impede o homem de fazer o que deve ser feito. Mas não é um bichinho de fora, um anjinho caído. Não, é algo que se forma no indivíduo. Entendeu? É algo que se coloca dentro do próprio indivíduo, os seus impulsos, os seus desejos. Como diz Tiago, de onde é que vêm as guerras, as divisões, os diabos? Da onde é que vêm as contendas, os homicídios e tudo que é ruim? Da onde é que vem? Por acaso não nascem vocês mesmos, nos vossos membros que guerreiam por deleites, por desejos? Eu quero tanto aquilo. Aí o Tiago vai concluir o texto e ele diz assim, que o pecado tem um antecedente, e que o que antecede o pecado é a cobiça. A cobiça, o meu desejo. Primeiro o meu desejo, a concupiscência. Depois a concupiscência gera a cobiça, a gana, o querer de verdade. E quando chega nesse ponto, diz a cobiça gera o pecado. Onde é que veio o anjo caído aí e entrou aí? Por onde é que ele passou? Está onde? Não está. É eu. É você. Primeiro temos muitos desejos que precisamos trabalhar eles. E crivá-lo conscientemente diante do Senhor. Antes de um desejo ser levado avante, precisa que cada um de nós o crive pela palavra de Deus. Isso aqui agrada a Deus? Isso é bom? É bom só para mim? Ou eu, através desse desejo, também agrado o Senhor? A maioria deles o Senhor diz, não farás, não farás, não farás. E eu preciso crivá-lo dentro de mim. Não é o lado de fora, como já falei, não há uma coação externa. É um impulso interno. Vou beber todas hoje. É eu, não tem diabo nenhum, não. E aí fica a irmãzinha pensando que o marido lá está possuído. Não está, não. Não está, não. Isso quando não levam ele lá na Umbanda, né? Para expulsar o Zé Pilintra. Deram um apelido por sem vergonha. Entendeu? O Zé Pilintra. Olha que coisa. Irmã tem que expulsar o Zé Pilantra. Não é o Pilintra. Entendeu? Então vamos lá. Vamos botar o pingo no i. Não, é eu que estou com vontade, eu estou afim, vou lá e faço. E assim são todos os pecados e maldades dos homens. É claro que tal qual leva na linguagem analógica na analogia, perdão, do Gênesis, nós vamos dizer, foi o diabo, Senhor. Só que o Senhor não aceita essa desculpa, tanto que ele não aceita essa desculpa, porque cada um será julgado segundo. E essa eu preciso escutar, segundo suas obras. Sua, minha, nossa. Não seremos julgados porque o outro botou nós lá. Nem poderia, ajudem-me os advogados que tem aqui. Eu poderia ser condenado se a polícia me pegasse roubando um carro, mas eu coagido com um revólver na minha cabeça? Poderia eu ser culpado desse furto? Desse roubo? Não. Eu estava sob ameaça.
Então não tem um ameaçador me fazendo fazer as coisas. Isso é teologia mentirosa. É teologia mentirosa que tem que servir de desculpa para uma porção de gente não andar direito. Está sabendo? Mas Jesus veio nos libertar da mentira. Jesus veio nos libertar dessa coisa arada toda, dessa religiosidade mentirosa, fingida, dessa teologia errada, dessa interpretação de lei de Deus equivocada. Jesus vai ensinar tudo isso para nós. Por isso nós precisamos estudar sobre Jesus e sobre o olhar do Cristo, através do Cristo, que é luz do mundo. Através de Cristo, que nos encaminha para Deus, nós vamos derrubar os mitos, vamos desfazer as coisas equivocadas e vamos cada um de nós nos apresentar diante de Deus purinho, limpinho, limpo pela pregação, pela palavra. Como está escrito, quando o Pedro pediu para Jesus lavar todo o corpo dele, disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Jesus purifica-nos de toda essa coisa arada aí. Essa purificação é na nossa consciência, é no nosso entendimento, é no nosso pensamento, é no nosso ser. É uma transformação da nossa vida pela regeneração que se dá através da pregação do Evangelho, amado. É isso que acontece. Quanto aos pecados já cometidos, é isto que é a graça de Deus. Quanto aos pecados outrora cometido, o sangue de Jesus nos purifica, o sacrifício dele nos purifica de todo pecado. Agora, quanto à nossa vida presente, uma vez redimido pelo sangue de Jesus, cabe a cada um de nós, com responsabilidade, com inteligência, buscando o conhecimento do Senhor, viver uma vida livre, liberta, em obediência ao Senhor. E aí não tem essa: mas eu não consigo. Se não consegue, estás perdido. Infelizmente, eu tenho que ser verdadeiro. Não tem como fugir. Se eu disser que não consigo, não, eu não consigo, irmão, deixar de adulterar, eu estou perdido. Porque nenhum adúltero herda o reino de Deus. Se eu disser: mas eu não consigo, irmão, deixar de me embriagar, eu não consigo, é uma força maior do que eu, conta outra. Se tu não deixar, tu estás perdido. Isso é o evangelho da graça e servido a você de graça. Aqui. Irmão, mas tem coisa que a gente precisa da libertação de Deus. Eu te digo, o reino de Deus é possuído à força. Parênteses, força de vontade. Se você está afinzão do reino de Deus, comece a dar um jeito de aniquilar essa tua carne. Esmurra essa tua carne. Não é para fazer suplício com aquele chicote, tá? É no sentido aqui. Não cumpra as concupiscências da carne, e então Deus estará contigo. Agora, se entregue às concupiscências carnais e à cobiça, e o pecado será gerado por ti mesmo. E uma vez gerado o pecado, diz Tiago, ele origina a morte. Uma vez dando luz ao pecado, pequei, chegou a morte. Porque a morte entrou no mundo e não está escrito que é pelo diabo. A morte entrou no mundo por um homem, Adão. Não é assim que está escrito? Então não foi por diabo. A morte entrou no mundo por um homem, a saber, Adão. Mas a graça, a vida, a regeneração, a promessa de eternidade também entrou por um homem. Oh, glória a Deus, o homem Deus, o homem verbo, o todo-poderoso, Yeshua, Jesus. Aleluia! Aqui está o segredo. Quem segue o caminho de Adão se perde,
Mas quem segue o caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se salva e é livre do pecado. Aqui está o segredo. Essa é a mensagem do Evangelho que não está sendo pregada, que tem sido mascarada pela teologia, que tem sido mascarada pelos interesseiros, pelos cobiçosos de torpe ganâncias, pelos espíritos de Balaão que domina os líderes religiosos, o qual anda atrás do dinheiro, da ganância, aniquilando a verdade do Evangelho, cativam mentes levadas pela ignorância. Pessoas que não pesquisam, que não leem, que não vão buscar a verdade, que não conferem a mensagem pregada e que engolem durante anos e anos a mentira. E uma vez engolida a mentira, ela se enraiza no próprio ser e fica conveniente que tenha um outro que me faça pecar. É muito conveniente. Porque então todas as vezes que eu erro, eu simplesmente digo que é o outro. Eu sou mal criado e a culpa é o outro. Eu sou mentiroso. Foi o diabo que me enganou. Eu sou ladrão. Mas fazer uma coisa me dominou. Foi uma coisa mesmo. A tua cobiça. Eu traio a minha esposa e foi o encardido, ele, irmão, não queria isso, eu não queria. Como não queria? Nem com ela, sua esposa, se você não quiser, não faz. Você tem que querer, tem que estar afim. Quanto mais com outro. Aí vem com história, não, foi o inimigo, irmão, o inimigo. Inimigo conveniente, né? Você está entendendo? Eu vou lá, falo um monte de mentira para o outro, sai na vantagem, porque contém um monte de mentira. Aí quando é descoberto, irmão, foi o inimigo. Se isso fosse verdade, Jesus tinha ensinado isso. Olha, o inimigo vai fazer assim com vocês. O inimigo vai fazer desse jeito com vocês. O inimigo vai perseguir vocês aqui. O inimigo vai perseguir vocês lá. Ele nunca ensinou isso, ele ensinou diferente. Ele vai ensinar e diz assim, do interior do coração do homem. Olha Jesus ensinando. Do interior, lá de dentro, ó, do coração do homem. Vêm os maus pensamentos, não vem do inimigo, vem do interior do homem. As guerras, os homicídios, os adultérios. E aí ele vai citando um a um. Cadê o inimigo? Ou Jesus está errado? Cadê ele? Jesus está apontando. Está dentro do homem. A libertação que Jesus traz. Jesus me liberta do meu lado mal. Ele me liberta, ele liberta você, ele liberta nós do nosso lado mal. Se nós dermos ouvidos a ele. Então é por isso que estamos nessa proposta de passar toda a vida de Jesus, desde a sua genealogia, do anúncio do seu nascimento, né? Os acontecimentos que estão se dando em volta desse processo, certo? É por isso que nós estamos começando daí, do zero. E com isso, já nessa noite aqui, hoje, não estava dentro do passo 5 aqui, mas já trouxe uma série de coisas que você precisa ir absorvendo, refletindo. Eu entendo que tem coisa que vai demorar a sair, tem coisa que assusta, tem coisa que vai fazer você pensar, isso quer dizer que eu aprendi errado a vida toda? E eu estou dizendo, aprendesse. Então tu sabe mais do que o Papa? Sei. Olha a humildade. Eu estou humildemente dizendo, sei.
Estão achando que eu estou fazendo mais alguma coisa exagerada? Jesus fez assim. Jesus fez. Vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou. Humildade não ignora aquilo que é. Porque o Papa tem transmitido coisas naturais, que dizem respeito a uma organização religiosa, dentro de uma teologia de homem. Entendeu? E eu estou te passando coisas espirituais, que quem falou foi Jesus, e que quem tem autoridade para respaldar ele é o próprio Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então eu não estou te dando uma coisa que é eu que estou inventando, eu só estou dizendo para você, eu experimentei em mim, e a coisa é boa. E eu quero que você experimente em você. Eu quero que você vá deitar com o coração cheio de prazer de ter vivido um dia em Deus, com Deus, por Deus, para Deus, sendo que você é em Deus. E que quando você acordar, você simplesmente ao abrir o olho tenha consciência. Eu vou viver mais um dia para Deus, por Deus, em Deus, com Deus. Olha que coisa extraordinária. E aí não tem medo, e aí não tem tropeço, e aí não tem cargas, aí não tem fardos pesados, aí não tem jugo que nos vincule a uma dificuldade de caminhada. O que sobra? Sobra a paz, sobra a justiça, sobra gozo. E isso, segundo Paulo, é o reino de Deus. Não é extraordinário? É assim. É dessa maneira que é para nós viver. Certo? Então, é por isso que estamos trabalhando dessa forma. Explicado isso, continuo no passo de número 5. Esse passo nos diz, ou nos traz, historicamente, através dos evangelhos. Nós estamos em um evangelho, mas você vai ver que ele vai se harmonizar e vão se encaixar um evangelho no outro, entende? Mas esse episódio só o irmão Lucas registrou. O irmão Lucas, médico, discípulo de Jesus de terceira geração, o que isso quer dizer? Ele não andou com Jesus, então Lucas é um irmão que serviu a Jesus como um de nós. Ele não esteve, ele não olhou Jesus nos olhos, ele não ouviu da boca de Jesus, certo? A diferença entre Lucas e nós é que o Lucas ouviu diretamente os apóstolos. Então nós estamos 2000 anos distante dos apóstolos. O Lucas esteve lá pertinho dos apóstolos. Então ele conversou com o irmão Pedro, ele conheceu o irmão João, entendeu? E ele conheceu, ele teve o privilégio, porque ele foi fazer uma investigação, como está, nós já vimos aqui escrito nos 4 primeiros versículos do seu evangelho. O Lucas foi visitar a irmã Maria, mãe de Jesus. Ele conversou com a irmã Maria, tanto que ele registrou coisas que só uma mãe sabe. Só uma mãe lembra. E aí ele fala de Jesus, nenenzinho, esses episódios que nós estamos tratando, da visita de Maria a Isabel. Tudo isso aqui, só o Lucas registrou porque ele teve lá um contato direto com Maria. E ele conversou com ela. E ele inquiriu dos que foram curados, os milagres que o Lucas apresenta, foram milagres que ele avaliou e fez pesquisa para ver se aquilo aconteceu mesmo. E ele conversou com as pessoas que passaram por aquilo, para então escrever o evangelho, que na verdade o evangelho se soma no escrito de Lucas com Atos dos Apóstolos. Alguns eruditos dizem que dividir o evangelho de Lucas com
o Atos dos Apóstolos é um erro, deveria ser um livro só, entendeu? Mas entende-se por causa do cabeçalho do livro, se você observar, não tem uma iniciação em Atos, nem um fim. É interessante isso. Mas os dois livros são atribuídos a Lucas, né, e tem historicamente comprovações de que o Lucas escreveu. Então, o Lucas traz detalhes extraordinários, porque ele queria saber a verdade, o que nós estamos fazendo agora. Nós não queremos mais teologia, nós não queremos, eu não quero. Mais historinha de papa e de biblioteca católica com coisa remendada, com erros bíblicos, trabalhando através da tradução da Bíblia, da Vulgata Latina, com riscos de Jerônimo, acréscimos e retiradas. Não, nós não queremos mais. Então nós precisamos ir lá na fonte. E para irmos na fonte, nós precisamos conhecer a cultura hebraica. Porque o Antigo Testamento, as profecias estão todas escritas em hebraico. Então nós precisamos ter conhecimento, buscar conhecimento e não nos darmos por contentes em simplesmente ter uma Bíblia aqui e não saber a sua origem, nem de que vertente ela vem. Porque nós temos a Septuaginta que traz a vertente hebraica, trazendo para nós, né? Então, objetivamente, o ensino hebreu, com a visão dos hebreus. E nós temos a Vulgata Latina que vem aí totalmente com a visão de Jerônimo, um padre que traz adulterações depois forçadas. Muitas delas ele não fez por conta própria, mas foi forçado. Depois de Constantino, houve muitas adulterações da Bíblia, por causa da forçação de barra que o imperador colocou para unir o seu reino, o seu império, entende? Que era uma mistura de gregos, de persas, de ocidentais aqui, foi passando para nós depois. Isso é outro detalhe que nós vamos ver mais na frente, aí vou passar para vocês a cronologia do paganismo dentro da igreja cristã. Mas aí é outra conversa que nós vamos ter. Mas eu queria que ficasse firme para você, que nós vamos ver o que o irmão Lucas diz de verdade. É por isso que eu estou pegando desde o começo, para nós não começar só nos ensinos de Jesus, mas ter todos os detalhes, tá bom? E neste sentido, nós temos aqui o Lucas falando em Lucas 1, 39 a 45, sobre o encontro de Maria com Isabel. Nós vimos na lição passada as datas destes acontecimentos, né? Mais ou menos em junho do ano 6 a.C., nós temos a mensagem do anjo, ou do mensageiro, a palavra correta é mensageiro. E por que eu estou tirando? Mas, irmão Adilson, o anjo não é um mensageiro? É, mas ele antes de ser um mensageiro, antes de ser um anjo, é mensageiro. A palavra quer dizer mensageiro. O que às vezes já mistifica, porque fala em anjo, já vê um sujeito de asa aqui. E muitas vezes vai aparecer anjos aí na Bíblia, que é simplesmente um homem. Entendeu? E não deixa de ser, nesse sentido, um mensageiro de Deus. Quantas pessoas na vida já te entregaram boas mensagens? Não foram elas anjos do Senhor ministrando a você? É neste sentido que eu quero desmistificar. Mensageiro, claro que pode sim ser, como já coloquei aqui, um holograma, um ser de luz, em virtudes divinas manifestados aqui para nós, como pode ser simplesmente um ser humano. Só que falou o anjo, já fala coisa do outro mundo. Entendeu? Então, vamos falar o que realmente é. A palavra é mensageiro. Então, quando o mensageiro Gabriel, que, por sinal, o nome dele nós vimos na aula passada, nós vimos que Gabriel quer dizer homem de Deus, fortaleza de Deus. Olha só, homem de Deus. Então, tira a mística aí, que o Gabriel pode ter sido simplesmente
um profeta de Deus, pode ter sido simplesmente um profeta de Deus conversando com Maria. Entendeu? De qualquer maneira, ela não viu nenhum ser estranho. Ela recebeu um homem, um varão. Ela mesma testifica disso. Um varão. Acabou. Então estamos aqui desmistificando. Para nós não ficar viajando aí. Hoje já tem igreja até cultuando o anjo. Entendeu? Tem um pastor que é brasileiro, foi para os Estados Unidos, chegou lá, começou até a botar uma cadeira naqueles púlpitos grandão deles lá, botou até uma cadeira lá para o anjo se assentar. Entende? Aí ficava, não senta nessa cadeira. Ficava o irmãozinho em pé lá, velhinha, em pé, mas naquela cadeira não podia usar, porque ali é do anjo. Mística. E miticismo. Entendeu? Jesus não quer que nós sejamos assim. Jesus quer que a gente seja inteligente. Através da boca de Davi, seu servo, o Senhor já tinha dito que não é para nós sermos como mula ou cavalo, que não tem entendimento. Olha a expressão forte. Entendeu? Não sejais como a mula, nem como o cavalo, que não tem entendimento. Ou seja, Deus nos deu inteligência. Deus nos serviu com uma coisa gloriosa, inteligência. Nós temos um intelecto. Olha que coisa extraordinária. Use essa inteligência, certo? Então, é assim que é para servir o Senhor, com inteligência. O Davi ainda diz nesse sentido, ele diz assim, andarei, olha aqui, olha a preocupação dele, não era com diabo nenhum. Olha a preocupação do Davi. Andarei na minha casa com um coração sincero. Quando virás a mim, eu não sei quando que nós dois vamos se encontrar, eu e tu, papai do céu. Eu e tu, Jesus, eu não sei quando nós vamos nos encontrar, eu não sei quando tu vais te revelar, te manifestar. Então eu vou andar na minha casa com um coração sincero. Nada se me pegará. Ou não vou me apegar a coisa alguma. Vou ser desmaterializado. Olha só. Ah, isso é meu. Não, porque ali é para mim, meu, mim. Olha aí. Nada de egocentrismo. Entendeu? E aí ele vai seguindo. Ele diz, olha, não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei. Eu vou cuidar do meu olhar. É eu que vou cuidar. Ai, irmão, eu estava ali, mas o inimigo botou na minha frente. Que inimigo, rapaz? Entendeu? Desvia o teu olhar do mal. Faz um concerto com os teus olhos. Isso também, dentro da história de Jó e da consciência de Jó, há um concerto com o seu próprio olho. Entende? Vou fazer um pacto, um concerto com meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso ali não presta. Abomino as ações daqueles que andam errado e daqueles que fazem o mal. Não quero saber desse. Entendeu? O que usa de engano, a teologia ensina isso, que é a casa do Senhor. Aqui é a casa do Senhor. Eu desde o começo aqui cuidei para não chamar essa casa de casa do Senhor. Porque essa casa aqui não é a casa do Senhor. Graças a Deus. Porque se fosse era muito pobre a casa do nosso Deus. Entendeu? Não, essa eu sempre tive o cuidado. Aqui é a casa dos amigos de Jesus. É a casa que nós nos reunimos. Mas onde é a casa do Senhor? Onde é? Hã? Em nós. Diz, olha, vós sois pedras vivas, edificado casa espiritual, morada do Altíssimo. Diz o Paulo, não sabeis vós que sois, cada um de vocês, sois templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus mora em vocês. Ele não mora numa casa feita por mãos. Não, ele mora em nós. Olha que coisa extraordinária. Então, o Davi, quando fala lá, ele fala da casa dele. Ele fala da casa dele. Ele diz, olha, não porei coisa má diante dos meus olhos,
O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O sujeito é mentiroso, é cheio de confusão, é? Vai embora, nego, vai. Não fica aqui em casa, não. Lá de casa eu corri com os 3. Verdade. Chegava lá só para falar mal dos outros. Querido, não vem mais aqui, não. Não gosto da tua conversa. Ô, irmão, isso é falta de amor. Falta de amor ficar lá enchendo os meus ouvidos de coisa ruim. Entendeu? É falta de amor a Deus. Deus mora em mim. Quando eu escuto, o Senhor escuta também. Quando eu dou atenção, o Senhor está ali junto. Ele mora em mim. Entendeu? Então não preste, esse tipo de conversa não quero. Irmão, não quero esse papo aí. Entendeu? E convidei-o a se retirar da minha casa. E foi, não voltou mais, graças a Deus. Entendeu? Porque tem certo tipo de gente que a gente tem que se separar, irmão. Entendeu? O Paulo já falou disso. Ele disse, quando depender de vocês, quando a coisa estiver no controle de vocês, partir de vocês, tende paz com todos os homens. Agora tem coisa que não depende de mim, o cara não se emenda. O sujeito só tem conversa ruim, só tem coisa, fofoca, confusão. Ah, não, querido, não quero. Não quero, não. A minha vida está tão boa, não vou estragar a minha vida. Entendeu? Por que eu não entrei mais no Facebook? Eu tenho lá a minha página no Facebook e ela só existe lá por causa dos amigos de Jesus. Porque eu tenho a página, o menino que criou, ele criou atrelada ao meu nome. Eu parei até de escrever, irmão, por Facebook, no sentido de botar mensagem no Facebook, que eu botava sempre umas mensagens temáticas, ali uma leitura rápida. Parei. Porque quando vai abrir lá, tá um caminhão de coisa lá, e é fofoquinha daqui, fofoquinha de lá, é um brigando com o outro, lavam roupa suja no Facebook. Crente, irmão. Crente. Claro que é crente a moda diabo. Entendeu? Filho de Satanás. Fica lá brigando, né? Não comi com ele, porque ele fez não sei o que para mim. Mas também vai passar 2 meses, tá lá. Entendeu? Não, porque fulano de tal, isso, aquela coisa rara, olha que coisa nojenta. Eu disse, não quero mais saber disso aí. Eu não tenho tempo para lixo no meu coração. Eu não tenho tempo, eu tenho tempo para coisa boa. Aí vem, só desce do fulano, e daí vai, aquilo corre, crente ali, crente, não lê Bíblia, não estuda, não ora, não... irmão, mas eu oro também. Querido, conta outra. Quem ora não faz fofoca da vida dos outros. Entendeu? Quem vive em comunhão com Deus está iluminado, não está na escuridão das trevas, da ignorância, de comentários sem vergonha que põe na internet. Isso, às vezes, primeiro, manda uma mensagenzinha, vai na frente, né? Uma mensagenzinha. Jesus te ama, querida. Aí daqui a pouco, sua miserável, porque... E o que falar do teatro da vida apresentado no palco do Facebook? O teatro da vida. Entendeu? E hoje o meu amor está fazendo 50 anos de idade. É o nível, né? É o nível do meu amado. Entendeu? Tá. No dia seguinte, estou para me separar. Estou pegando a bagagem e estou indo embora. Então é o absurdo do absurdo, é a incompetência da própria vida, é o indivíduo perdido, é o ser arruinado, infernizado, totalmente levado pelos maus daimons, é totalmente destrutível a vida de tal indivíduo. Não tem Jesus, diz a paz do Senhor, mas nunca conheceu a paz. Essa é a verdade, irmãos. Então você precisa fazer o que Pedro disse, ter um encontro com a estrela d'alva, que muitos aqui ficaram rebelados, por causa que eu disse que ele era Lucifer. Muitos aqui precisam do encontro com Lucifer. Entendeu? Os irmãos de irmão disse, tu falasse que Jesus é Lucifer e agora pintasse a parede de preto toda. Tu não acha que esse negócio vai pegar? Eu disse, mas é para ser luz que nós somos chamados. Entendeu? Claro, tem que brincar, tem que sorrir,
Tem que ter bom humor, porque tem coisa que é cansativa, tem coisa que é triste, entendeu? Que a estrela d'alva, que o sol nascente, o sol da justiça, a luz do mundo, brilhe no coração de todo ser humano que está me ouvindo nesse momento, que juntos possamos crescer em conhecimento, em entendimento, que possamos ter a consciência expandida, que cada um de nós experimente de verdade o reinado do Messias, o reinado do Cristo no nosso coração. Oh, aleluia! Nós precisamos, amado. Mas tire as coisas ruins. Ora, quando eu olho a história de Zacarias, de Isabel, quando eu olho a história de Maria, de José, o que eu encontro? Eu encontro pessoas desmistificadas, pessoas que estão servindo a Deus com sinceridade, pessoas com quem Deus quer um plano, quer fazer uma aliança para a eternidade. Nós estamos falando de pessoas que entraram para o livro da memória eterna e que nunca vão ser esquecidos. Eles já vivem para todo sempre, eles já fazem parte da vida que está planejada por vir, a vida eterna, porque serviram a Deus com santidade, com honestidade, com simplicidade, desapegados da matéria, mergulharam no Espírito e conheceram a Deus ainda vivendo nessa terra. Eles foram fiéis no pouco, que significa foram fiéis na matéria. E Deus colocou-os sobre muito, o Espírito. Eles foram dominados pelo Espírito de Deus e vivem eternamente para Deus. Olha que coisa extraordinária. É nesse sentido que a história destes personagens, Isabel, Zacarias, Maria, José, são histórias importantes para nós, porque são exemplos de saber escolher, são exemplos de saber viver, são exemplos de comunhão com Deus, são exemplos de fé, são exemplos de espiritualidade. Por isso estamos tratando deles antes dos ensinos de Jesus, porque também o ensino de Jesus quando menino vai depender da vida dessa mulher, desse homem, do convívio com estes personagens que aqui estão. Bom, quando fez 6 meses que que Isabel estava grávida do menino João, o João que depois vai ser chamado de João ou Batista, porque batizava. Quando fez 6 meses, em volta de 6 meses, Maria sai da sua terra, da sua região, Nazaré, e vai visitar nas colinas da Judeia a sua prima Isabel. Isabel, uma senhora, esposa de um senhor chamado Zacarias, sacerdote, que tinha recebido a promessa de um filho, quando da ministração, nos dias que caiu para ele o sumo sacerdócio daquele ano. E ele então, lá quando vai apresentar o sacrifício, recebe, como nós dissemos, o mensageiro que diz a ele que a sua esposa vai ter um filho. 6 meses depois, Isabel recebe a visita, ou melhor, Maria recebe a visita do mensageiro Gabriel, o qual vai dizer para ela que ela vai ter um filho. Após receber essa mensagem, Maria se desloca, então, de Nazaré para as montanhas de Judá, ou da Judéia, onde moravam Zacarias e Isabel. Lá vai Maria. Esse trajeto aqui, eu anotei aqui, de Nazaré até as montanhas de Judá, dá mais ou menos 100 quilômetros.
E Maria vai para lá. No 6º mês de gestação de Isabel. Lá vai ela. Não sabemos se pegou um burrinho, se foi num camelo ou se foi a pé. Mas ela fez 100 quilômetros para ir ver a sua prima. Com o cumprimento, quando Maria chega lá e Isabel vê Maria, logo Maria cumprimenta Isabel. E com o cumprimento de Maria para Isabel, o menino que está no 6º mês de gestação, João Batista, se alegra lá no ventre. Olha que família cheia do Espírito Santo. Olha que família legal, irmãos. Tanta de Zacarias, o parentesco, tudo gente de Deus, tudo gente boa, numa expressão tipológica, tudo filho de Abel, gente do bem, gente de uma linhagem pura, santa, que agrada a Deus. É assim que nós precisamos ser. É para isso que Jesus nos chamou, para ter uma vida de comunhão entre nós e com Deus. E não existe comunhão com Deus se não houver comunhão entre nós. Não existe. Bom, quando a criança se movimentou no ventre de Isabel, Maria está cumprimentando, a criança se movimentou no ventre de Isabel, o João, filho de Zacarias, ele está sendo esperado, é um menino que é desejado, filho de velhinhos. Olha só, imagina a alegria que está lá, a conversa entre vizinhos, parentes, está todo mundo ali ocupado com esse nascimento. Esse é um nascimento especial. Ele é especial por vários motivos. Ele é especial porque é filho de 2 velhinhos. Ele é especial porque ele foi anunciado. Ele é especial porque no anúncio do seu nascimento está conciso, está inserido melhor, também nesse anúncio, o seu futuro. Ele é uma criança diferente, é uma criança especial. E já é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Porque quando Maria fala com Isabel e saúda Isabel, a criancinha se movimenta e aí acontece algo maravilhoso. Porque o Espírito Santo enche Isabel da sua presença. Isabel fica cheia do Espírito Santo com a saudação de Maria. E eu coloquei aqui, o Espírito Santo se manifesta em todo encontro de amor, de solidariedade e de amizades sinceras. Maria não estava lá simplesmente por curiosidade. Ela foi lá porque lá mora um sacerdote. E a esposa do sacerdote é sua parenta. E ela tem uma mensagem que vai ter um filho. E um filho sem ter relações com o homem. Ela vai lá conversar com o sacerdote. Tinha 2 fontes de aconselhamento, 2 fontes de orientação em Israel. Uma eram os profetas e outra eram os sacerdotes. Olha só. E ela então se dirige para lá. Logo após a mensagem do mensageiro, Maria se dirige para a casa de Isabel. Vai conciliar algumas coisas. Primeiro, que já vai estar lá com a prima, que já tem idade e está grávida. Ela pode ser útil. Segundo, ela pode conversar com o sacerdote sobre a mensagem que recebeu. Esclarecimentos, orientações, como devo me comportar, de que forma vou falar, porque ela corria o risco de morrer a pedrada se aparecesse grávida. E quem é que poderia dar apoio e dizer não, isso aqui é do Espírito Santo? Um sacerdote. Porque o sacerdote em Israel não era só o representante do povo diante de Deus para intercessões e orações, mas ele era também o juiz. Ele era juiz. Então Maria vai ao lugar certo. Maria toma a atitude certa. Tem gente que não sabe como fazer com as coisas que recebe.
Tem gente que vem um profeta, diz um monte de abobrinha para ele, já sai falando para todo mundo. Ah, eu recebi a visita de um profeta lá em casa, o profeta disse que vai ser assim, assim, assim. E ai de quem disser, o pastor vai dizer assim, ó, cuidado, isso é... Não, pastor, é de Deus. Minha irmã, meu irmão, cuidado. As coisas têm que ser examinadas. Nós temos que ter cuidado, não podemos sair aceitando tudo que falam para nós. Ih, pastor Adilson não acredita em profecia. É assim que eles falam. O pastor está aconselhando e diz que o pastor não acredita em profecia. Olha só que coisa. Mas não, amado. É que aquela pessoa que Deus colocou para te orientar espiritualmente tem responsabilidades com você, que é o teu bem. E se não quer o teu bem, e se não tem responsabilidade, então não é homem de Deus. É só um impostor, um mercenário, entende? Que está no teu caminho. Ora, Maria vai lá. E como há uma intimidade de amor, porque sem amor nada é. Nada é. Profecia sem amor não vale nada. Milagre sem amor não vale nada. Oferta sem amor não vale nada. Comunhão entre irmãos, até um jantar que um dá para o outro, se não é com amor, não tem valor nenhum. Coisa nojenta a gente comer uma comida feita sem amor. Entende? Não tem tempero que tempere a comida. Não é verdade? Tu chega num lugar, a coisa é te servida assim meio que pela obrigação, que comida ruim. Café, então, aquele café que sai assim na marra, né? O marido olhou para a mulher e disse assim, bota um cafezinho. Ela vai lá. Água lá. Quando aquele café chega, olha, parece um purgante. Sem amor nada presta. Entendeu? Paulo já escreve isso aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz que tudo, o principal é o amor. Sem amor não funciona. Aonde há amor, solidariedade, amizades sinceras, então haverá a manifestação do Espírito Santo. Visita, alegria, gravidez, criança, ajuda mútua, casa, família. É nisto que Lucas foca quando escreve da visita de Maria a Isabel. Ele diz, olha, família é coisa que agrada a Deus, criança, gravidez, hoje estão matando as criancinhas no ventre. Lei do aborto, entendeu? Mas Deus tem o maior prazer quando vem uma criancinha. Ele que a constrói, ele que a cria, ele que dá forma, é projeto dele, certo? Com um grande grito, Isabel exclamou. Com um grande grito, Isabel exclamou: bendita é você. Cadê vocês? Bendita é você. Olha só. Donde me vem que a mãe do meu Senhor. Mas para aí, Maria não disse para ela que estava grávida? Você está conseguindo entender alguma coisa aqui? Hã? Olha só. Isabel vê ela, se beija. O menino se alegra. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Isabel, cheia do Espírito Santo, tem um conhecimento que vai além da capacidade auditiva natural, da visão natural. Quem é cheio do Espírito Santo enxerga além das coisas naturais. E sem que Maria falasse nada para ela, disse: donde me vem que a mãe do meu Senhor, a mãe do Iá, a mãe do Eterno, é isso que ele está dizendo aqui. Tá, na nossa tradução não vem o nome, o tetragrama do nome de Yahvé. Então fica apagado, fica o Senhor. Mas na verdade, nos originais, quando vamos pegar lá os textos mais antigos, o que nós temos é que a mãe de Yahvé, a mãe de Iá, vem, de onde me vem que a mãe de Iá vem me visitar? Mas como é que ela sabia?
O Paulo escreve e diz, olha, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. O homem natural não consegue discernir o homem espiritual. Homem aqui é humanidade, tá? O ser humano. O ser humano espiritual tem discernimento, tem conhecimento, tem sabedoria. Lembram que eu li aqui numa quarta-feira aquele capítulo do Provérbios, que diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e o conhecimento para os justos? Lembram? Olha só, está escrito que eles serviam ao Senhor e eram justos. E o Senhor reserva sabedoria a eles. E Isabel, pelo Espírito, sabe, ela simplesmente sabe, porque no mundo espiritual, no plano espiritual, você não precisa perguntar, você simplesmente olha e sabe. Você sabe. Paulo diz que quando chegarmos no plano celestial, no plano espiritual, quando deixarmos e desencarnarmos, quando deixarmos a casa de barro, feita de barro, e o nosso homem interior evoluído passar para o outro lado e nós acordarmos do sono da vida terrena e adentrarmos na realidade do mundo espiritual, Paulo diz que aquelas coisas que nós conhecemos em parte, será aniquilada. Nós conheceremos assim como somos conhecidos. Tudo estará revelado para quem está no Espírito. É coisa maravilhosa. Olha um exemplo, quando Jesus está no Monte da Transfiguração e ele se transfigura na glória que ele tinha antes de ser homem. Ele se transfigura diante do olhar dos discípulos e naquela glória, dentro do mundo espiritual, abre-se uma janela e os discípulos veem o outro lado da vida e Jesus em glória. E aí aparecem Moisés e Elias falando com Jesus e o Pedro, o João e o Tiago não precisaram perguntar quem era. Eles simplesmente sabiam. Porque estava aberta a janela do mundo espiritual. O Senhor tirou o véu e revelou o outro lado. A revelação do outro lado. Lá não precisa de linguagem. Lá, nossa mente funciona 100%. E nós, então, simplesmente sabemos. Lá você vai encontrar o Isaac, e você sabe que ele é o Isaac. Não sabe quem é você? Serão dispensadas as apresentações, ninguém precisará de um cartão de visita. Não, nós simplesmente saberemos. Oh, glória a Deus. Mas você pode adquirir parte disso aqui e agora. Se viver em plena comunhão com o Senhor, se viver como Isabel, como Zacarias, como Maria, você pode ter ciência divina, sabedoria divina. Os dons do Espírito Santo servem para nos fazer ir além da natureza física e mergulhar nos planos espirituais, conhecendo ciência que vai muito além da ciência deste mundo. Mas é preciso abrir mão da matéria. Como assim, irmão Deus, não como mais? Não coma, mas não exagere. Mas então não vou querer mais nada? Olha, quanto menos tiver, melhor. Entendeu? E do que tem, reparta com os outros. Esse é o ensino de Jesus. Pare de ser muquirana, egoísta. Pare de pensar só em você. Você vai embora daqui a pouco. Pare de ser acumulador. Pare. Busque a Deus,
Fale com Deus, mergulhe em Deus, deixa o Espírito Santo te plenificar, te encher, até não sobrar mais espaço em você para nada, e então vai sobrar só Deus, e Deus basta. Oh, aleluia! Você precisa aprender isso. Se não aprendermos isso, não evoluímos. Ora, está Isabel cheia da graça, cheia do Espírito Santo, e ela sabe de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite, pois quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança se estremeceu de alegria no meu ventre. Então ela sabia. E o Joãozinho já tinha dentro do ventre de Isabel discernimento. Ei, o Joãozinho já estava cheio do Espírito Santo também. A mãe dele é cheia do Espírito Santo e ele é cheio do Espírito Santo. Tem irmão que diz, eu queria que o meu filho fosse uma bênção, mas tu é uma tralha. Eu queria tanto que a minha filha, sim, irmão, buscasse o Senhor, mas tu busca. Não. Pais sem o Espírito tendem a criar filhos vazios do Espírito. A objetividade estou fazendo na autoridade do Espírito Santo de Deus, que me usa nessa noite para falar contigo. Teus maus exemplos é um canal que desespiritualiza teu filho. Se ele não vê em ti alguém que ama a Deus, alguém que tem compromisso com Deus, alguém que está firmando um pacto com Deus, ele não firmará um pacto com Deus. Não adianta. Se os caminhos do homem é tortuoso, a sua família vai com ele. Vê a responsabilidade que temos diante do Senhor. O menino João Batista já era cheio do Espírito Santo. E quando Maria cumprimenta Isabel, o menino já tem discernimento. Em 6 meses de formação, ele já tem discernimento de que lá tem um feto. Não está nem formado, é um feto. Em formação, em Maria. E ele já tem o discernimento. Oh, o Criador está do lado de lá. Oh, glória a Deus. O Criador está aqui, o Criador pulsa em mim, o Criador está em todo lugar, o Eterno pulsa, está a sua marca aqui, ele chegou, está presente, ele nunca me deixou, mas ele agora está mais presente, tem algo novo aqui, o menino tem o discernimento, e não é assim também na igreja. Muitas vezes são os meninos, os recém-convertidos que têm as experiências mais lindas com Deus. Porque alguns mais velhos de fé se engessaram em seu radicalismo, em seu preconceito, em seu orgulho. Tem gente que Deus revela uma coisinha, já fica todo bobão, já se acha o maior da congregação. Nada disso, irmão. É aos pequeninos que Deus reserva a sabedoria do céu. Não foi assim que Jesus falou? Graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos, aos humildes. Oh, glória a Deus! Aprenda nessa noite, por favor, aprenda. Glória ao nome do Senhor, seja humilde. Seja humilde. Não te acha não pensa que tu sabe muito não. Eu não sei nada. Dia após dia eu vou lá no Senhor, me ajuda, me ensina, me ilumina, abre o meu entendimento, me dá conhecimento, me traz discernimento. Papai do céu, mostra-me o teu caminho, eu quero caminhar nele. Há uma disposição em mim para fazer a tua vontade. Eu não quero nem nada que prevaleça de mim mesmo. Eu quero ser teu para viver para ti, Senhor. É assim, amados. Isabel olha para Maria e diz, feliz aquela que acreditou, diferente do Zacarias.
que duvidou e ficou mudo. Mas você está entendendo tudo isso? Isabel está falando no espírito, ela não sabe de nada ainda. Não sabe da boca de Maria. É revelação espiritual. Maria ainda não disse nada para ela. A Maria está acontecendo, glória a Deus. Eu não sei se Maria fazia reteté. Entendeu? Oh, louvado seja, glória. Escutando. Afinal, é a esposa do sacerdote. Ela está cheia do Espírito. E ela está dizendo coisas para mim. E ela já está dizendo que eu já sou mãe. Ela não está dizendo que eu vou ser, mas ela já está dizendo de onde me vem, que é a mãe do meu Senhor está me visitando. E aí ela vai mais longe. Feliz aquela que acreditou, pois o que foi dito a ela da parte do Senhor será cumprido. Oh, glória a Deus! Feliz tu, Maria, que acreditasse no mensageiro que Deus enviou, porque o que foi falado a teu respeito será cumprido. Não vai cair uma palavra. Agora tem uma confirmação da profetisa agora. Profetiza Isabel. Ela agora é profeta também. Oh, glória a Deus! É o recado de Lucas às comunidades. Creia na palavra de Deus, pois ela tem força para realizar aquilo que nos diz. O recado que Lucas quer passar para nós é: creia, quando Deus falar, creia. Quando o pregador disser para ti, se ele é um homem de Deus, tem fruto de Deus, porque você precisa discernir os espíritos se são de Deus. Se você vê que tem um homem de Deus comprometido com o teu bem, não querendo o que é teu, não te pedindo nada, não te implorando oferta, não fazendo coleta na casa onde ele está pregando, se você vê que é um homem de Deus que está ali por interesse e amor à tua alma, creia na palavra que ele te entrega, porque Deus velará sobre a sua palavra para cumprir. Oh, aleluia! Não discuta, não se torne um adversário da verdade, mas receba a palavra do Senhor, que está sendo enxertada em cada um de vocês, para fazer de cada um de nós criaturas celestiais, homens e mulheres de Deus. Glória ao nome do Senhor. É isso que o Lucas passa para nós com o texto da visita de Maria a Isabel. O agradecimento de Maria. Agora Maria vai falar. Lucas 1, 46 a 56. Até agora Maria não disse nada. Agora Maria vai falar. Maria então disse, como Ana no passado, quando teve o menino Samuel, como Miriam no passado, que ao atravessar as águas do Mar Vermelho e estar no outro lado salva, cantou e disse: só o Senhor é Deus. E como Débora, a grande vitoriosa de uma batalha, como Esther, Maria também canta. E Maria então, na poesia, ela diz: minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito. Maria era simplesinha, mas sabia dividir alma de espírito. Coisa tremenda. E o meu espírito exulta em Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Em Deus, em meu Salvador. Porque olhou o Senhor a humilhação de sua serva? Sim, daqui para diante, as gerações todas me chamarão de muito abençoada, bem-aventurada. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Olha só.
Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Não é para qualquer um, não. O cara é todo atrapalhado aí, ele diz que Jesus vai abençoar ele. Entendeu? Não, mas eu fui lá, teve um profeta que disse que eu vou ser muito abençoado. E o cara é todo atrapalhado. Cuidado. Maria diz que não é assim. Mas o seu nome é santo e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem, o respeitam. Agiu com a força do seu braço, o Senhor agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Lembram que ela é da descendência de Davi? Que Deus tirou Saul do caminho e botou um pastorzinho de ovelha lá no trono de Israel, tirou o menininho rejeitado da casa de Jessé, o que não era nem convidado para banquete na casa do pai. Deus tirou ele, e Maria canta, diz, ele tirou do trono os poderosos e elevou gente humilde, fez ele se assentar lá. Ela é de lá. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Cumulou de bens. O que é bens de verdade? Segundo as Escrituras, o que há de mais precioso para um homem adquirir? Sabedoria. Vale mais do que ouro e prata. Então, ele acumulou, deu sabedoria para pobrezinho, para humildes, que tinham fome e sede de justiça. E despediu de mão vazia gente que tem dinheiro para fazer faculdade, gente que tem para fazer doutorado, para adquirir cultura do mundo inteiro, para se renovar. Ele despede. Não, porque a verdadeira sabedoria ele dá aos justos. Socorreu Israel, seu servo. Ela está aqui no seu cântico, lembrando de como Jacó foi socorrido por Deus nas terras de suas peregrinações. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais Isaque e Abraão, e a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, ele dedicou a sua misericórdia. Tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui, 3 pontos. Este cântico fala de 3 das obras mais notáveis de Deus em relação aos homens. Primeiro, tem dispersado o arrogante com todos os seus projetos. Deus dispersa, desbarata os arrogantes com todos os seus projetos. Mais tarde, o Tiago escreveu e ele disse, olha, Deus resiste o soberbo, porém dá graça aos humildes. Então não seja soberbo, seja humilde. Seja humildezinho. Se coloque no seu lugar. Amém? Tiago ele também diz, humilhai-vos, pois, embaixo da potente, a poderosa mão de Deus, que a seu tempo Deus bota você aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, tudo se ajeita para quem confia em Deus. Entendeu? Porém, os soberbos, os arrogantes, os que acham que são os tais, os que pensam que com sua força, na maldição do seu próprio braço, fazem as coisas, o Senhor abate. Né? Esta é uma mudança moral. Dispersar os arrogantes é fazer uma mudança moral. O evangelho é a morte do orgulho.
Ouvir evangelho é receber barretada do Senhor para o orgulho ir para baixo. Ninguém pense que o evangelho é uma forma de você ser exaltado. Não, agora sou crente, tudo é bom para mim, tudo é 10 para mim, tudo é não sei o que para mim. Tudo é meu, tudo é eu. Não está cheio de crente assim? Não, nós não ficamos doentes porque nós servimos o Senhor. Nós não enfrentamos tribulação. Todo mundo vai ser mandado embora, mas eu não. Ei, isso não é evangelho? Isso não é evangelho? Não. O evangelho é a morte do orgulho, porque se você coloca sua vida ao lado da de Cristo, você só pode se sentir infinitamente pequeno. Não tem como viver no lado de Jesus e não se sentir pequenininho. Não tem como andar com Jesus e não perceber a sua energia, a sua força e a minha fraqueza. De sorte que quando alguém aponta o dedo para o outro, não está no lado de Jesus. Não está. Ai, irmão Deus, mas eu estou servindo ao Senhor. Às vezes, quando eu falo uma coisinha de um de outro, não estás servindo ao Senhor. Tu só estás andando com a multidão que serve ao Senhor. Entendeu? É diferente. Não dá. Quem anda com Jesus se enxerga. Quem anda com Jesus se vê. E quem se vê, pensa em misericórdia. E quem pensa em misericórdia não aponta o dedo para os outros. Essa é a verdade. Cristo nos faz ver a nós mesmos. Isso dá o golpe de morte ao orgulho. Qualquer pitadinha de orgulho é ausência de Cristo, ausência de evangelho. Mas aonde houver uma pitadinha de evangelho, haverá uma pessoa humilde. Onde tiver um pinguinho, uma pitadinha, só um olhazinho de evangelho, uma luzinha pequenininha, acabou o orgulho. B. Esse cântico, ele expulsou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Essa é a mudança social que o evangelho faz. O evangelho põe fim aos rótulos e ao prestígio do mundo. Onde entra o evangelho não tem politicagem, não tem aparência, a hipocrisia é desfeita. O teatro da vida é eliminado para a verdade tomar conta do ambiente. Não tem essa de mostrar, vamos lá na igreja, hoje sou obrigado na igreja. Entendeu? Fala assim, né? Sou obrigado da igreja. Aí na igreja parece um santinho, vem, canta, chora. Ali no portão briga com o outro. Entendeu? Tudo fingimento, é teatro. Entende? Jesus não está nem aí para o teatro dos homens. Ele não está nem aí. Entendeu? Todo aquele teatro do Antigo Testamento, aquela aparência de culto que tinha lá, com animal morrendo o tempo todo, e sacerdote com vestes magníficas, tudo aquilo lá, Jesus olhou e disse: isso vai se acabar, isso vai cair tudo, isso aí vai ser desfeito. Está chegando um tempo que a coisa é por dentro. Eu vim aqui, eu sou o Senhor. Vim dizer para vocês que o negócio que eu vejo é por dentro de vocês, não é pelo lado de fora. Eu calculo e peso intenções. Sim, intenções, é isso que vale para mim. Qual a tua intenção? Não é o teu feito, não. Porque tem feito bem feito, que não agrada a Deus. E tem feito que não agrada o homem, mas agrada a Deus. Vamos lá. O que agrada o homem? Alguém chegar com um monte de dinheiro assim e botar no gasofilácio. Ou a pacoteira que o irmão trouxe para... Olha, o irmão milionário deu tanto para a casa dos amigos. Olha lá, isso agrada o homem, não é? Mas o que agrada a Deus? A Deus em carne. Uma mulher velhinha, viuvinha. Quem sabe já, arcadinha, vem, coloca 2 moedinhas dentro do gasofilácio. Tec, tec. 2 moedinhas. E sai dali de perto e não sobra nenhuma moedinha na carteira dela. Não tem mais nenhuma moedinha em casa. E o Senhor olha e diz assim: ela deu mais do que todos os outros. Mas como, Senhor? O irmão milionário deu ali um pacotão.
O senhor errou agora. Agora o senhor errou. Ele deu da sobra. Deu da sobra. Um prato de comida porque sobrou. Não foi um prato de comida feito para servir. Deu da sobra. Uma camisa porque eu tenho demais, o meu guarda-roupa não está fechando. Deu da sobra. Um sapato porque eu tenho 50, não tenho mais nem onde guardar, entende? E as últimas prateleiras já foram cheias, agora preciso dar esse par de sapato aqui. Deu da sobra. Mas esta mulher aí deu tudo que tinha. Estás com fome, meu filho? Vem cá. Fazer esse pratinho de comida para ti. Não vai ficar com fome, não. Faz a comidinha como se estivesse fazendo para Deus. Entende? Nem é hora de almoço. Já limpou a cozinha, vai sujar tudo de novo. Preparou. Olha, é um ovinho, é tudo que eu tenho. É um ovinho, um arrozinho. Queres uma colherinha de farinha no lado? Eu não tenho Coca-Cola. Queres um copo d'água? Deu o que tinha. É o que vale. Então não se iluda, porque Deus não se deixa enganar. Deus não olha teatro, Deus olha intenção. As intenções do coração é que são pesadas. O resto é balela. Sabe aquela paz do Senhor que tu deu assim, mas não vai muito com o irmão? Não vale nada para Deus, só vale para os homens. Entendeu? Sabe aquele convite que tu fez formalmente? Jesus até trata disso. Tu vai convidar ele porque ele te convidou. Então tu tens que pagar essa dívida de convite, entendeu? Jesus disse, isso não vale nada. Não vale nada. Mas sabe aquele convite que tu veio e disse assim, Senhor, eu estou com uma vontade de ajudar alguém. E eu preciso saber, Senhor, me guia aí, que eu preciso saber quem está precisando. E aí começa os teus olhos a procurar. E de repente tu vê o irmãozinho mais simplesinho, a irmãzinha mais simplesinha, aquele casal mais pobrinho. E você vai fazer a picanha. Entendeu? E a melhor bebida. Melhor vinho. Entendeu? E você vai levar aquele irmãozinho e vai servir ele. Vocês vão conversar, ele é simples. Mas tu não sabe o valor das palavras dele quando ele saindo de lá, diz, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aquilo é de uma sinceridade tão grande, que ele vai falando aqui, o braço de Deus vai se estendendo sobre a tua cabeça. Oh, glória a Deus. E o Espírito Santo do Senhor se movimenta como no ventre de Isabel. E Espírito Santo te enche da plenitude dele, sabedoria e ciência vem sobre ti, dons do Espírito vão te enriquecendo, tu passa a ver a vida com outros olhos, tu tem uma outra coisa movendo você, é a força do Todo-Poderoso dominando a tua vida, é isso que vale. Oh, aleluia! Essa é a mudança social. O Evangelho põe fim aos rótulos, ao prestígio do mundo. Quando percebemos o que Cristo fez por todas as pessoas, não há mais quem possamos considerar desprezível. As categorias sociais desaparecem. Rico e pobre passam a ser iguais para nós. Grande e pequeno são iguais, todos serão iguais, não tem cor, não tem raça, nós nos amaremos e acontecerá aquilo que o judeu chama de errade, haverá uma união entre nós, que Deus ordenará a bênção para todo sempre. Oh, glória a Deus, você entende o que eu estou te falando? Enquanto fomos divididos, esse não gosta daquele, que não cumprimenta aquele outro, e está cheio disso, está aqui na casa dos amigos. Ouça a voz do Espírito Santo, isso não te une ao povo do arrebatamento. Oh, glória a Deus! Isso te deixará de fora do rol daqueles que estão assinalados para morar com Deus, porque no céu não entra divisão, não entra diabo.
No céu não entra Satã, não entra opositor. No céu não entra maldição. No céu não entra torcida ao contrário. No céu não se assenta na arquibancada da adoração a Deus ninguém que quer o mal do seu irmão, que odeia o seu irmão. Não. No céu não entra pecado, no céu só entra lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus. Gente que ouve a palavra de Deus e muda de vida. Chucarabaxarabagaia. Oh, glória a Deus! Entenda que o Espírito Santo se move entre nós essa noite. Deus está purificando o seu povo, irmãos. Em breve virá Jesus dos céus. Em breve o mundo está para ver a manifestação do Filho de Deus. Mas é preciso que o seu povo se una, se ame, se purifique, se santifique. Busque a Deus de todo o coração. É hora de buscarmos a Deus. O mundo nos propõe muitas coisas, mas a proposta de Deus permanece a mesma. Não se iluda com o mundo. Não se iluda com os achados. Não se iluda com as novidades que o mundo vai apresentar nestes momentos finais. Mas sirva a Deus de coração, dentro do padrão divino. O padrão de Deus é imutável. Essa é a grande verdade. Você pode avançar tecnologicamente, você pode avançar em várias áreas do conhecimento das ciências humanas, mas você não pode alterar o padrão de Deus. Não altere o padrão de Deus. Para lidar com Deus, para viver com Deus, para ter comunhão com o Senhor, é preciso preservar o padrão do Senhor. E o padrão do Senhor está estabelecido na palavra do Senhor. Não olhe os homens. Não corra atrás de doutrina de homem. Não satisfaça os seus egos. Tenha cuidado com quem fala tudo que você gosta. Tenha cuidado. Quem fala tudo que você gosta tem interesse nas coisas que você tem. Mas ouça um homem que tem a ousadia de dizer para você que você precisa se arrumar, que você precisa se consertar, que tem coisa para mudar. Ame a pessoa que fale a verdade para você. Ame a pessoa que olha nos teus olhos e diz, olha, te conserte aqui, te arrume ali, conserte isso aqui na tua vida. Deus te ama, mas cuidado com aqueles que alisam a tua cabeça, batem nas tuas costas e dizem que tudo está bem, que você está bem, que tudo está certinho. Cuidado com este, sabe por quê? Porque assim faziam os falsos profetas antigamente, profetizavam de paz quando não havia paz, profetizavam de vitória quando não existia vitória, profetizavam de bem quando o mal estava para assolar a nação de Israel. Mas os verdadeiros profetas de Deus nunca temeram em falar a verdade de Deus para o povo, porque amavam o povo, queriam ver o povo salvo, queriam ver o povo cheio de Deus. E para ver um povo cheio de Deus é preciso falar a verdade. E a verdade é essa. Maria canta, e no seu cântico ela fala verdades extraordinárias. As categorias sociais desaparecem com a presença do Evangelho. Por último, ele satisfez a fome com comidas deliciosas e despachou os ricos com mãos vazias. Você entende? Jesus alimentou pobrezinhos com peixe multiplicado de forma gloriosa e alimentou humildes com palavras que nunca um outro homem falou. Mas ele botou para correr os soberbos, os orgulhosos, os sacerdotes que queriam derrubá-lo, aqueles que da religião vinham para desfazer a sua obra, aqueles que queriam mostrar e provar que ele era um impostor. Ele acabou com eles, irmãos, e eles foram embora sem resposta. Foram embora sem alimento espiritual, foram embora sem comer peixe e pão multiplicado, foram embora sem nada. Pediram um sinal e o Senhor disse, o único sinal que eu dou para vocês é o do profeta Jonas.
Não vou fazer sinal para agradar vocês. Eu não vou fazer show com os dons de Deus. Eu não tenho que provar nada para ninguém. É isso que Jesus falou para aqueles poderosos. Esses não receberam nada. Essa é a mudança econômica. Uma sociedade não cristã é uma sociedade materialista, na qual cada um tenta monopolizar tudo o que pode. Uma sociedade que não tem Jesus é uma sociedade que cada um quer mais para si e monopoliza tudo. Faz de tudo para tudo ser dele. Não quer que o outro tenha parceria, não quer que o outro participe, não quer. Ele quer ser senhor sobre uma multidão de escravos. Entendeu? Quem não tem Jesus é assim. E quantos crentes estão nessa? Mais. Tem irmão que não compra algo de alguém que serve a Jesus com ele por causa de 10 centavos. Por causa de 10 centavos. Eu compro. Sinceramente, irmão, eu compro. Eu estou administrando o meu dinheiro, eu também administro o meu. É uma questão de olhar diferente. Entendeu? Eu administro o meu com amor a Deus. E se tem o meu irmãozinho ali que vende arroz no lado da minha casa, entendeu? E é 10 centavos mais caro do que o arroz no Angelone, eu compro ali no lado da minha casa do meu irmãozinho. Eu ajudo ele. Ele vive daquilo. Deposito em bolsas que não envelhecem. Tem um irmão pedreiro, tem um outro que não é irmão. O irmão está todo dia comigo aqui, está até passando necessidade. Eu pego o serviço, dou para aquele outro que eu não conheço lá. Por causa de, o quê? R$100 de diferença. R$100 de diferença. Mas eu estou administrando. Eu também vou administrar. O meu irmão está precisando. Eu vou deixar de ganhar menos 100. Menos 100. Mas eu vou dar aquele serviço para o meu irmão. E eu ajudo ele. Não é porque ele é crente. Eu faço isso também, às vezes, com quem nem serve a Deus comigo. Quantas pessoas que eu fiz isso? Nem por isso, nos últimos 14 anos, eu empobreci mais do que já era. Pelo contrário. É incrível. A matemática de Deus é doida. Ela é invertida. Em Deus a gente dá e sobra. A gente guarda e não sobra. Não sobra. Investe no reino. Uma sociedade cristã é aquela em que ninguém gostaria de ter muito, enquanto outros têm pouco. Mensagem de Jesus. Maria doutrinou Jesus também. Entendeu? E antes dele nascer, ela já tinha essa consciência de que me vale ter Itajaí inteiro para mim, entendeu? E todo o restante ficar aí sofrendo, passando fome, tribulação, não tendo onde morar, não tendo o que comer, não tendo o que vestir. E que me vale isso? Que paz que eu vou ter no meio disso? Nenhuma. Mas que Deus me dê a habilidade de eu administrar para que muitos comam da onde eu administro. Que o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, Criador dos céus e da terra, olhe para mim e enxergue no meu coração não a monopolização das coisas, mas o desejo de fazer mais por mais pessoas. Amém? Aqui. O cântico tem seu próprio charme, mas há dinamite nesse cântico. O cântico de Maria tem um charme, é lindo, é maravilhoso, mas há dinamite nesse cântico. Dinamite da onde se origina poder. Tá?
O evangelho gera uma mudança transformadora em todas as pessoas e no mundo. Maria permaneceu com Isabel mais 3 meses e voltou para casa. Ou seja, ela ficou com Isabel até o João nascer. E depois de João nascer, ela voltou para casa. No próximo passo, quarta-feira, se Deus quiser e nós vivermos, nós vamos estudar o nascimento de João. O que ocorre quando esse menino nasce. Como Deus se manifesta no nascimento dessa criança. E as coisas que são ditas. E como nós devemos observá-las, olhá-las e absorvê-las, para que em nós haja o mesmo espírito atuante da vida de Isabel, da vida de Zacarias, da vida de Maria, de José, de Jesus, que esse Espírito Santo maravilhoso, o Akadashi, venha sobre nós e cada um de nós seja transformado pelo poder do Evangelho. Amém, queridos? Quero orar com você. Antes de orar, um lembrete. As irmãs, no sábado, próximo sábado, às 15h30, estarão tendo um encontro aqui. Ana, as irmãs não vão colar nenhum enfeitezinho na parede. Nem no teto, Ana. As irmãs gostam de flores, põe em cima da mesinha. Entende? Ou dá umazinha para cada uma. Oh, glória a Deus. Coisa boa, né? E não deixem de participar. A irmã Ana estará trazendo a mensagem e vai ser uma benção. Vem participar, apoia a irmã Ana. Ela está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. É para Jesus. É tão para Jesus que, a princípio, assim, ela não teve quase apoio nenhum. Essa é a grande verdade. Mas ela está aí, perseverando, porque está fazendo para Jesus. Então eu peço às irmãs que amam as suas irmãs, que participem no sábado às 15h30 desse encontro de mulheres aqui na Casa dos Amigos. Oração pela Rafinha. Pelo Rafinha. Isso. Já estou querendo estragar o menino, né? Neto da irmã Rose. Está há 3 dias com febre no hospital. Nós vamos apresentá-lo ao Senhor. O Senhor tira a febre, né? O seu João Franzói, pai do irmão Célio, está hospitalizado, hein? Está na UTI. Nós vamos apresentá-lo diante do Senhor nesta noite. Amém, queridos? Vocês estão alegres aí? Estão? Que amém fraquinho. Dessa alegria aí eu tenho falado aqui. Eu estou alegre, porque estás alegre. Nem sei. Tão feliz mesmo, irmão? Amém. Opa! Glória a Deus, Pai Santo e maravilhoso. Oh, Deus eterno, magnífico, grande. Oh, glória a Deus. Eu te adoro de todo o meu coração. Te glorifico pelos teus feitos maravilhosos, pelas tuas realizações, pelo teu projeto, pelo teu trabalhar, pela forma como tu nos alcança. Oh, glórias a Deus, pela tua paciência para conosco e pelas tuas misericórdias que vão de geração em geração. Te agradeço, meu Pai, pelo teu amor, pelo modo como tu trabalhas para nos fazer enxergar toda a verdade. Te louvo, meu Deus,
pela vida de meus irmãos e irmãs que têm vindo a esta casa e por aqueles que têm nos assistido através do Facebook. Senhor meu Deus, que cada um deles seja grandemente agraciado com luz e sabedoria vindas de Ti, Senhor. E com toda a dádiva e dons que Tu tens para aqueles que se dedicam a Ti, que temem o Teu nome. Que meus irmãos sejam enriquecidos, Senhor, com toda a sorte de dádivas, de dons no Espírito, meu Pai. Que sejam por Ti, Senhor, levados ao crescimento e que alcance a estatura de varão maduro, meu Pai. Que cada um se desenvolva, saia da sua infantilidade. E aqueles que estão em cegueira, que estão em trevas, que brilhe a Tua luz sobre eles e que vejam, Senhor, o caminho a ser seguido. Que aonde há um véu cobrindo os olhos do entendimento, seja tirado o véu, Senhor, para que haja uma visão nítida da realidade espiritual. Que juntos possamos, Senhor, nos unir para servir-Te com uma visão plena, Senhor, com luz no nosso caminho, com a lâmpada da verdade iluminando os nossos passos, meu Senhor, e que todos juntos possamos ir exatamente em direção a Ti, Senhor, nosso bem maior, nosso Deus, nosso escudo, nossa proteção, nossa vida. Oh, glória a Deus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Pai, oh eterno, a Ti seja a glória para todo sempre. Aleluia, louvado sejas, meu Senhor. Querido Deus, que assim cada irmão e irmã seja edificado em Ti. Oro também, meu Deus, pelo Rafainha, que está lá com febres, que está enfrentando, Senhor, enfermidades. Meu Deus, alguma coisa está causando isto. Tu és o Criador de todos nós, Tu sabes como agir. Ajuda o Rafinha, tira o Senhor desta condição, que a Tua mão poderosa se estenda e que de um modo maravilhoso este filho se recupere, seja restaurada a sua saúde. Shalom venha sobre ele, meu Senhor, e o Teu nome engrandecido seja em Teus feitos maravilhosos. O pai do Celinho, Senhor, que está ali na UTI, mencionamos o Seu nome diante de Ti, meu Pai. Agora, Senhor, socorre esta vida. Tu sabes o que está causando esta condição, mas Tu podes, Senhor. Tu podes, porque para Ti não há impossível. Tu és o Senhor em quem confiamos. A Ti seja a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vão na paz, queridos. Cumprimente uns aos outros.